Boa noite a todos. Hoje, continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso item é Os Bons Espíritas, no capítulo 17, item 4. Quem estiver em casa, tiver o Evangelho à mão, pode ir até nos acompanhando para continuar a leitura ou depois um futuro estudo. Como sempre, nós fazemos uma leitura, e hoje a nossa leitura aqui é de Emmanuel. Senhor, ensina-nos. No Spotify ele está como Nossa Oração. Se você entrar lá, colocar Chico Xavier, vai aparecer essa oração falada com fundo musical muito bonito. Então vamos lá. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, e dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel. Então fica aqui a nossa prece inicial, rogando a Jesus Cristo que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja. Nessa fala, que possamos ouvir com muito amor a estes Espíritos que tanto vêm nos ensinar uma nova maneira de ser, uma nova conquista de nós mesmos, um progresso espiritual. Então, os bons espíritos, que está no item 4, capítulo 17, Allan Kardec vai começar assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Essa palavra sentido, ela é muito comum no Livro dos Espíritos, ela é muito comum no Evangelho, que se refere a uma vivência espiritual. Então é o sentido espiritual, não se refere aos 5 sentidos materiais. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Aí você tem que voltar um item atrás, anterior, para ver o que é isso que ele está dizendo, os resultados acima expostos. E qual é o resultado? O resultado é o homem de bem, que é o item 3, que Allan Kardec vai dizer como é a rotina de um homem de bem. Então, quem for ver os bons espíritos tem que ler antes o homem de bem, que está aí a rotina do homem de bem. E aí então ele vai dizer que espírita verdadeiro, espírita cristão, os bons espíritos se equivalem, são sinônimos, que constitui um perfil, um caráter, já uma condição espiritual na Terra. Estamos falando de espíritas encarnados, porque tem também os espíritos espíritas. Por exemplo, o Dr. Bezerra é um espírito espírita, Eurípides Barçanufo é um espírito espírita, Ivon Costa é um espírito espírita, e por aí vão outros, Joana de Anjos, coisas assim. Nós estamos hoje falando dos espíritas encarnados, das pessoas que estão no nosso mundo, vivendo o dia de hoje. E aí então ele vai dizer assim, ele vai falar dos objetivos do Espiritismo. O que ele diz? Ele diz que o Espiritismo não vem trazer nenhuma nova moral, mas sim facilitar aos homens a compreensão da prática do Cristo.
Então, e ajudar na nossa inteligência, ou seja, na nossa compreensão das falas do nosso Senhor, e além do mais, facultar uma fé inabalável, uma fé que nos garante equilíbrio, que nos garante a vontade, a coragem, o ânimo, tudo que a gente precisa nos dias de hoje. Isso está escrito aqui logo em seguida. E depois então ele vai dizer assim, mas o que será que tantos espíritas vivem o mundo da mediunidade? Uns são médiums, veem os espíritos, ouvem os espíritos, outros são doutrinadores ou dialogadores, a gente pode usar aí a palavra que a gente quiser, conversam com os espíritos, outros têm espíritas, tem pessoas médiuns dentro de casa. E aí o que acontece? Ele vai dizer assim, ó, é interessante porque, embora eles vivam esse mundo das manifestações espíritas, não lhes aprendem as consequências nem o alcance moral. Ou seja, essa manifestação, essa convivência com os espíritos, saber do mundo espiritual, da interferência, né, não faz uma mudança, ou seja, não aprendem e não aplicam a si mesmo. Então a gente vai ver espírita que sabe de tudo isso, que vive isso e que tem tanta dificuldade ou mais que um materialista, alguém que nunca nem ouviu falar de espírito, ou então que não muda, continua, mantém seus vícios, mantém suas dificuldades, porque não, aí ele vai dizer assim, mas por que isso então? O que atribui isso? Qual é a causa disso, né? Como é que pode uma pessoa ter essa vivência e não se melhorar moralmente, não se renovar, né? Não se tornar uma pessoa de bem ou um homem de bem, como está na proposta do item 3 e que ele vai então falar no item 4. E o que ele diz assim? Será então que é falta de clareza da doutrina espírita? Será que quando a gente lê o Evangelho tem alguma coisa aqui que a gente não consiga entender? Aí eles vão dizer assim, não é falta de clareza do Espiritismo não, porque o Espiritismo ele não contém alegorias, está ali as palavras tais quais a gente lê, né? Não tem figuras que dê falsas interpretações, não tem nenhum símbolo, nada que seja que você tem que pensar outras coisas, é só ler, está escrito, né? Quando você lê um homem de bem, você vê a rotina. Quando você fala o que ele fala dos bons espíritos, é só ler, pensar e pensar no que está lendo, ou seja, lendo e fazendo uma consonância com a sua vida. Então ele vai dizer assim, a clareza da doutrina espírita, a sua essência vem da força, né, que vai a nossa inteligência. Então todas as vezes que eu leio, esse conteúdo entra na minha alma, promove os meus pensamentos vão para o meu comportamento e aí gera uma mudança de atitudes. Aí então é o efeito da doutrina espírita lida, né, vivida e colocada na nossa prática. E ele diz assim, olha, a doutrina espírita não tem nada de misteriosa não, né? Os iniciados, ou seja, os espíritas que começam e tem um contato com o livro dos espíritos, com o evangelho na casa espírita, o que acontece? Ou até mesmo aqui por esse canal, os iniciados não tem nenhum segredo, a gente não tem nada que seja oculto ao vulgo, a pessoa que está aprendendo. Porque às vezes as pessoas pensam que tem mais alguma coisa, o espiritismo é tão simples que as pessoas querem saber, sim, e o que mais? Não tem mais. É passe, evangelho, água fluidificada, leitura do evangelho, para nos curar. A pessoa diz, mas o que mais? Não tem mais. É isso, de tão simples, né? E de tão claro, e de tanta verdade, que a pessoa nem acredita. Acho que tem alguma coisa mais escondida para que ela se cure espiritualmente. E aí então, ele vai dizer assim, será então necessário para compreender uma inteligência fora do comum? Embora o espiritismo seja considerado uma religião, né, de elite, porque a gente lê muito e tem muitos livros vendidos, psicografados, não é verdade. O espiritismo, né, tem pessoas de notória capacidade que não compreendem o espiritismo. E a gente vê isso mesmo, né? Ao passo que às vezes pessoas com inteligência vulgar, às vezes até analfabetos, né, nunca leram o evangelho. A gente viu no filme do Divaldo, aquela senhora
que era analfabeta, ela tinha um livro dos espíritos, folheado. Ela deu de volta porque ela nunca leu, ela tinha o espiritismo na alma, né? E de ouvir, e de amor, e de comunicação com os espíritos. Então, ele vai dizer, ela compreende, era uma espírita, era que tinha a moral ali diante da mediúnica, perante os espíritos, e falava com amor. Então ele diz assim aqui no Evangelho: moços mesmos, apenas saído da adolescência, compreende os seus delicados matizes. Então a gente vê essa juventude aí, os jovens, né? Pega num instante o que o Espírito quis dizer, pega num minuto o que o Kardec quis dizer. E muita gente sabida fica ali se enrolando no meio das palavras, porque não tem, né, esse tchan diferente. E aí, o que ele vai dizer? Ele vai explicar por que é que uma pessoa muito inteligente, doutor, pós-doc, sei lá o que, não sei quantas vezes, não consegue entender o espiritismo, e um analfabeto, ó, dá de letra, né? Tira de letra o conhecimento. Aí ele vai dizer assim, sabe o que é? É o seguinte, é porque tem uma parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem. Então o pessoal diz assim, a psicofonia, todo mundo já viu o Chico fazendo psicografia, né? A visão, muitas pessoas têm visão no sonho, têm visão de médios, tem sonhos. Quando não, outras situações, que tem pessoas que trabalham com a mediunidade, né? Então é uma parte material, é uma coisa que basta você ter o olho, você diz, olha, de fato os espíritos existem, eles falam, eles interferem ou sentem alguma coisa. E aí ele vai dizer assim, mas, né, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se chama maturidade do senso moral. Então a gente divide os espíritas assim, e é isso mesmo que nós vamos ver agora. Uma parte tem maturidade, a outra parte vai variando no grau de imaturidade, digamos assim, que ela tem olhos, ela vive o mundo, ela lê, ela participa, ela ouve a palestra, ela está ali naquele meio, mas é ainda uma vivência muito material. E a essência, como ele diz, exige essa maturidade. E aí a gente pergunta assim, o que é essa tal de maturidade, né, do senso moral? É a idade do espírito. Porque conforme em espírito, cada um de nós tem idades, um mais antigo, outro mais experienciado, outro menos experienciado, outro com mais aprendizado, outro com menos aprendizado, outro com mais dedicação. E acima de tudo, tem uns que fazem mais esforços e ouvem os espíritos, e os outros ouvem os espíritos, mas não querem fazer os esforços. Porque a coisa mais difícil que tem é a gente se melhorar. Porque exige de nós uma vontade, uma disciplina, que nem todo mundo está disposto. O mundo espírita é muito bom, né? Tem congressos, tem palestras, tem vídeos, tem livros, tem encontros, né? Tem seminários, tem muita coisa. Mas você extrair daí, cada dia uma lição, de cada coisa que você ouve, o que é que aquilo tem a ver com você, que você pode melhorar, aí já é dos que têm maturidade do senso moral. E tem mais, às vezes a gente lê uma mensagem do Caminho de Luz, do Caminho, Verdade e Vida, ou Vinha de Luz, do início ao fim. Se você perguntar assim, qual é o título? Não sabe. Por quê? Porque só material, não ligou a parte espiritual, focar, né, pensar, refletir o que é que o Emmanuel, porque geralmente esses livros são do Emmanuel, está querendo nos dizer. E aí então ele diz assim, acontece que a maturidade do senso moral, ela independe da idade, do grau de instrução e é peculiar ao desenvolvimento do sentido do encarnado, ou seja, do espírito encarnado. Então o espírito encarnado, ele tem que fazer uma força, né, para buscar cada vez mais essa maturidade espiritual, mesmo na atualidade. Porque no mundo espiritual é muito fácil a gente ter o sentido espiritual, porque você está no mundo dos espíritos. Agora, encarnado, você às vezes tem que fazer um esforço além, né?
você tem que gastar seu tempo, você tem que se concentrar, você precisa amar Jesus Cristo. Essa é a verdade. Quem ama Jesus Cristo ama a doutrina espírita. E quem não chegou até lá é por conta que ainda não está atingindo essa maturidade do centro. Porque essa luz nos ensinos do Cristo, né, que nos faz entender. E aí então, a gente vai ver que pessoas, às vezes com 3, 4 meses, que chega à casa espírita, ou que tem contato, faz um movimento muito maior do que aqueles que às vezes estão há 10 anos na casa espírita, nunca, ficam sempre tomando passe, sempre ouvindo palestra. E quando você pede assim, e aí fulano, tudo bem, tudo bem? Você pode, não, nunca tem tempo para nada, nunca, ele só é um consumidor, um eterno consumidor. Então nós temos os consumidores, os frequentadores, né? E aqueles que fazem um esforço, que são aqueles que já começam a trabalhar o bem. E quando eu falo trabalhar o bem, não é vir à casa espírita fazer o bem, é trabalhar o bem dentro da sua família, na sua sociedade, no seu trabalho. Como agora a gente vê, né? Tantos espíritas, uns achando que não tem nada para fazer. Nossa, se nós começarmos a ler toda a obra de André Luiz, começarmos a ler os livros, não tem mais tempo. Gente no WhatsApp querendo conversar, perguntar, ser atendido, grupos de estudos, né, no virtual, nos canais, palestras do Divaldo, palestra do Alberto, palestra do Haroldo. Então a gente tem muito para aprender e tem muito para somar. E além disso ainda tem os nossos irmãos necessitados que a gente pode ajudar materialmente. Então a maturidade nos traz a responsabilidade. E nem todos nós queremos a responsabilidade desse conhecimento, porque esse conhecimento tem um peso para nós, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Lembra Jesus? Então, se você caminha nessas escadas, nesse degrau, quanto mais você conhece, quanto mais você se envolve, quanto mais você amadurece, mais você pode colaborar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais você pode fazer o bem. E aí nem todo mundo, né, nem todos que querem subir esses degraus, porque exige algumas coisas de nós. E então, seguindo, o Kardec vai fazer uma descrição dos espíritas imperfeitos, porque aqui no Evangelho ele só fala dos espíritos imperfeitos e dos verdadeiros espíritas. Nas outras obras ele vai incluir mais alguns tipos de espíritas que não vem ao caso agora, num outro dia a gente pode comentar. Mas aqui no Evangelho ele vai falar dos espíritas imperfeitos. Aí ele descreve o perfil desse espírita, que é aquele espírito que diz assim, olha, ele, em alguns são muito tenazes, muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Tenazes, o que é isso, né? Quer dizer que o espírito é tão colado ao corpo que não se desprende. Ele não consegue ver além, ele só consegue ver o mundo material, ele vive o mundo material, ele sempre põe o mundo material à frente das suas decisões, as opções são sempre pela matéria. Então, é um laço muito forte, muito estreito, muito colado, isso é tenazes. E aí o que acontece? A névoa que os envolve tira-lhe a visão do infinito. Ele não se vê um espírito que está passando pela terra, ele se vê um espírito da terra. E ele pensa só enquanto morador do planeta. Às vezes ele não vê nem morador do planeta, ele é um morador daquela cidade, ele não consegue imaginar nem enquanto Brasil, enquanto nação, né? Ele é muito egoísta. Então, é a visão do infinito que ele fala, é o infinito das perfeições. Ele acha que pagando as suas contribuições, suas taxas, trabalhando, ele está fazendo a obrigação dele, tá bom demais. É vida material, é vida de encarnado, é névoa. Quando os espíritos dizem assim, a névoa que os envolve, tira-lhes, ele fica cego, né? Ele está cego para o mundo espiritual. Só consegue ver com os olhos da carne. E aí ele diz assim, não percebendo haja coisa melhor do que aquilo que são dotados. Então ele não tem condição de ver algo melhor. Mas por quê? Porque não quer. Porque está satisfeito do jeito que é. E aí ele diz assim, tem a crença nos espíritos como um simples fato. Então é aquela pessoa que é médium, vem para mediúnica, exerce a mediúnica, mas acha que a mediunidade é horrível.
ainda quer se livrar da mediunidade, não acredita no que os espíritos estão falando, não acredita no que o espírito está querendo que ela fale, tem medo, né? Então ela não entende como tirar as lições de encarnado, porque na mediunidade, né, todos nós temos as lições necessárias. Se você pega um livro para ler, é a lição que você precisa. A prece que nós fizemos é uma prece dos bons espíritas. Olha aí a conduta, né? Acho que a gente tira 0 nessa prova que nós acabamos de ler. Então, ele diz assim, cresça como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Então, agora, tem aqueles espíritas que não saem do WhatsApp. Ficam postando, né? Quantos morreram, quantos isso, quantos aquilo, fala de quem fala. Gente, eu vou dizer uma coisa. Os espíritas que estão trabalhando, os verdadeiros, não tem tempo nem para saber o que está acontecendo, porque é tanta gente pedindo socorro para nós, né? Que não dá tempo de ver as notícias ruins. Então pode parar, porque nos nossos grupos não adianta ficar postando, porque os verdadeiros estão trabalhando. Só ali aquela turma dos espíritas que são ainda do mundo que vão. Então é bom montar um grupo à parte, porque isso gera um desconforto, né? Um desconforto. Ele tem um prazer em divulgar o mal, ele tem um prazer em divulgar uma cena violenta, ou então uma agressão. Quando André Luiz diz assim, o mal não merece comentário. Então, todas as vezes que a gente estuda as obras espíritas, a gente avança. Uma liçãozinha aqui, uma pílulazinha ali, né? Uma injeçãozinha de novo, a gente vai melhorando. E sempre à custa de dor, porque é difícil pela própria vontade. E aí ele diz assim, que esses espíritas imperfeitos, a doutrina espírita para eles é um raio de luz que não serve para guiá-los, porque é um raiozinho fraco, fininho, que eles quase não conseguem enxergar. Porque são cegos, como é que enxergam um raio de luz? Mas para os verdadeiros, né, é um caminho que se abre, uma luz divina. E aí ele diz assim, insuficiente a guiá-los e a facultar a sua vigorosa aspiração. Ou seja, eles não conseguem encontrar um sentido na vida, né? Acha que Deus errou. Tem espírita pensando isso, sabia? Como que nós vamos fazer agora que o centro está fechado? Mas, gente, né, o virtual é nosso centro agora. Acabou as paredes, né? Os tijolos. Agora não tem mais parede, não tem mais. Agora nós viramos todos só espíritas. E, de preferência, bons espíritos. E aí ele vai dizer assim, atém-se mais aos fenômenos do que à moral, porque que eles a figura sediça e monótona. O que é uma moral sediça e monótona? Vocês sabem o que significa a palavra sediça? A palavra sediça significa rotineira, corriqueira, estagnada, antiga. É por isso que a gente vê espírita querendo inventar moda. Só o evangelho não basta, tem que inventar moda. Só o passe não basta, tem que inventar moda. Porque está muito fraco esse negócio. Então já tem gente inventando coisa, né? Eu já ouvi gente até dizer que nem precisa fazer mais prece no início. Que isso, eu faço 10 preces, não é uma só não. Né? E se eu pudesse ainda fazia mais. Então é necessário que a gente siga, né, as orientações. E que a gente, nada de sediça e monótono não. Isso é coisa de espírita imperfeito. E aí então ele vai dizer assim, esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença. O que é meio caminho? Lembra a parábola do semeador? Que Jesus, né, que é o semeador, sai a semear, e as sementes ficam ali ao longo do caminho e vêm os pássaros do céu e as comem. É esse aí. Qualquer ideia que falam nos ouvidos dele, eles vão embora. Qualquer espírito que fala, eles vão embora também. Ficam a meio caminho, ou seja, ficam sem poder fazer sua caminhada enquanto existência. Porque eles vão na onda. Por exemplo, qual é a onda agora? A onda agora é de pessimismo, de medo, de desespero. Parece que Deus esqueceu de nós. Que isso? Esse é o povo que está a meio do caminho, né? A meio caminho que está se achando abandonado. Então, ele diz assim, e se afastam dos seus irmãos em crença.
E é interessante porque agora, como é que faz? A gente não vê mais nossos amigos, a gente não abraça mais nos nossos encontros de mediúnica, de palestras, de passe, de trabalho. Mas espera aí, vamos formar um grupo, né? A gente se vê pelos canais que deve ser. E aí não há motivo para se afastar, mas muita gente sai, ainda sai falando do espiritismo, né? Confundindo muitas vezes a casa ou os espíritas pela doutrina espírita. O que é, assim, de muita ignorância. E aí ele diz assim, sabe por que isso acontece? Aí ele diz a causa. Eu sinto muito, mas está escrito aqui. Porque recuam ante a obrigação de se reformarem. É isso aí. Espírita tem que todo dia ser um novo ser, renascido. 24 horas de estudo, aprendizado, experiência que nos transforme. Ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham as fraquezas ou das prevenções. Então é aquela pessoa que prefere ficar com a turma dele, né? E a turma dele geralmente são pessoas bastante do mundo, que não exigem dele tantas coisas, né? Muitas vezes não cobram nada, dizem que ele é o máximo e por aí vai. Lá ele é bem quisto. Então essas questões das simpatias, ela é difícil. Então, os espíritas, nós precisamos entender que nós não somos santos, mas é preciso que a gente tenha, assim, algumas vontades de vencer nossos vícios, né? Nós não vamos alcançar a santidade ou o espírito puro, não, mas a gente tem que se melhorar. É para isso que a gente nasceu, para purificar a nossa alma. E aí, então, ele vai falar do espírita verdadeiro, que é aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero. Interessante, né, que ele fala verdadeiro e sincero, porque esse sincero é algo, né, que dá um detalhe, que é o que se acha em grau superior de adiantamento moral. Superior ao inferior, não é superior um espírito nobre, não. Somos nós, né, aqueles batalhadores. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Então os espíritas superiores, os espíritas verdadeiros, estão sabendo. Deus está sabendo o que está fazendo. Jesus Cristo está conosco, né? Jamais nos abandonaria. Calma, vai trabalhar, vai fazer o bem, vai ocupar sua mente, que o Cristo está tomando conta do planeta. O planeta, né, o vírus, não é da sua conta. Da sua conta é a sua existência. Vai cuidar da sua existência? Vai cuidar das coisas? Ah, mas não posso sair de casa. Mas tem muito jeito de fazer sem sair de casa. Então, é aquela pessoa que sempre quer ser útil, porque ela é um constante trabalhador. No livro dos Espíritos está dizendo, em que consiste o trabalho? Consiste em ser útil. E nós sempre podemos ser úteis. E aí ele vai dizer assim, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, faz vibrar no seu coração como uma música, um músico que quando ouve um tom, né, ele sente algo diferente. Ao passo que o imperfeito não se consegue ler uma mensagem, não sente nada, né? Ler um versículo de Jesus, nada. Então é necessário dar um movimento a tudo isso. E aí ele de fato define o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, esforço quer dizer a força que eu faço para manter firme a vontade, para manter firme o desejo de me melhorar. E aí ele então termina essa mensagem dos bons espíritas, nos convidando a uma renovação de uma nova humanidade. Não é uma humanidade ainda de espíritos superiores, mas é uma humanidade onde o bem sobrepuja o mal, onde o trabalhador faz o bem o tempo todo, onde os princípios
são à luz da doutrina do Cristo. E o que é mais interessante, né? Essa é a nossa tarefa. Ninguém é espírita por acaso, ninguém conhece o espiritismo por acaso. Se você está nesse meio, é porque você também é convocado, é comprometido. Não cruze os braços. Jesus precisa de nós nesse momento. Nunca precisou tanto quanto agora. Não é porque a casa está fechada que você não pode auxiliar. Auxilie a si mesmo, auxilie os outros. Se você ainda não conseguiu, ligue para alguém, conecte e faça seu trabalho. Porque Jesus estará, nos conclamando a tarefa e sentindo muito a nossa inércia. Então vamos agradecer a Jesus por hoje, por essas reflexões. Peço aos amigos que leiam, releiam e vamos, quem sabe, nos encontrar brevemente num outro item, dando continuidade. Muita paz, que nosso Cristo possa abençoar nossos lares, nossos familiares, aqueles que têm suas famílias, famílias que perderam, que tiveram seus entes desencarnados por essa condição. Isso é da nossa tarefa, pedir a Deus que abençoe os familiares, porque poderia ser uma das nossas, né? Então, muito obrigada a todos, uma boa noite.